Paz, irmãos, tudo bem com você? Glória a Deus por mais esse dia. Estamos aqui mais uma vez para mais um conteúdo do canal ID Sem Fronteiras. Eu sou o Maicon. Seja bem-vindo aqui ao canal e seja poderosamente edificado. Que a sua fé seja edificada nesse vídeo, que você possa crer na palavra de Deus neste vídeo. Que você seja grandemente abençoado. Como é que você está, meu irmão? Como está a tua vida? Como está a tua comunhão com Deus? Como está a tua fé? Como está o teu serviço a Deus? O que você tem feito, né? Como está a tua situação com Deus? Ah, pastor, eu caí. Pastor, eu escorreguei. Pastor, eu não tem mais jeito para mim. Tem sim, irmão. Tem jeito para você. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça e começa de novo a caminhar com Deus. Se entrega a Deus novamente. Confesse os seus pecados. Nós iremos aqui no vídeo de hoje tratar desse assunto. Eu caí e agora? Tem esperança para mim? Nós vamos saber aqui por meio da palavra de Deus o que Deus diz a esse respeito. E eu tenho certeza que essa palavra irá te abençoar e te encorajar a levantar a cabeça e a continuar caminhando com o Senhor. Será que não tem mais jeito para você? Vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz. João capítulo 8, versículo 1 em diante. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher adúltera apanhada em adultério. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio adultério. E na lei de Moisés nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores, aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques. Então olha só o que Jesus disse àqueles homens. Se alguém aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que saíram um a um e ficaram só Jesus e a mulher. E Jesus disse àquela mulher: Olha, nenhum dos teus acusadores te condenou. E ela disse: Senhor, nenhum. E Jesus disse a ela: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Então eu posso afirmar para você, meu querido irmão, que Jesus ele também não te condena. Mas Jesus ele diz para você: vá e não peque mais, levante a cabeça. E talvez você me diga assim: Ah, pastor, mas tudo bem, era paralítico. A mulher, sim, ela cometeu pecado, mas ela não ainda conhecia a graça. E eu, pastor, que conheci, que o Espírito Santo fez morada em mim, eu pregava, eu cantava, né? Eu adorava ao Senhor, eu servia no ministério. E eu, como é que faz? Essas pessoas não conheciam Jesus, mas eu já estava na graça, eu já estava vivendo a graça. Eu tenho também dois textos aqui que podem falar com você também. Irmãos, eu precisei sair um pouco do local onde eu estava para trazer a minha esposa aqui em um condomínio, onde mora o irmão dela, mas eu vou continuar daqui, tá bom? Então eu tenho dois textos aqui para falar com você também. Você que já conhecia a graça, você que já estava servindo no ministério, você que já pregava a palavra de Deus e escorregou, caiu, seja como for,
a classificação que você quer dar para isso, eu tenho 2 textos aqui também que podem te ajudar nessa questão. E o primeiro deles está aqui em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 em diante, diz assim: E aconteceu que, decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista, enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: Porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: Pejada estou, ou grávida estou. Aqui está o início da história, e se você ler o capítulo todo aqui, você vai entender muito bem também aquilo que eu quero lhe dizer. Eu quero lhe dizer também que Davi, em determinado momento, do seu reinado, ele resolveu não ir mais para a frente de batalha. E o fato dele não ter ido levou ele, o fato dele não ter, dele ter negligenciado aquilo que ele deveria fazer, ele não foi fazer. E isso levou com que ele caísse, isso levou com que ele pecasse, com que ele cometesse o pecado de adultério. E logo depois que o adultério acontece, Betseba diz que está grávida. Davi ele ainda tenta manipular, ele manda Joabe enviar o esposo dela para que o esposo dela viesse se deitar com ela e não soubesse que o filho era de Davi. Mas só que Urias, o esposo dela, ele veio, Joabe enviou ele de volta, mas ele não quis ir para a sua casa. Em fidelidade a Davi, ele ficou e dormiu lá na porta do reino. Se não me falha a memória, está aqui registrado. E logo depois, Davi viu que não iria conseguir manipular Urias. Davi viu que não iria ter jeito, que ele iria ser descoberto. Então é aí que Davi toma a decisão de mandar matar o Urias, de mandar colocar Urias na frente de batalha para que Urias morresse. E assim aconteceu. Davi cometeu o pecado de adultério, mentira, manipulação, e ele ainda cometeu o pecado de homicídio, Ele mandou com que Joabe colocasse Urias para que Urias fosse morto. E Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Isso não isentou ele de pecar. Isso não quis dizer que ele não iria mais pecar. E quando nós chegamos aqui no capítulo 12, Natã, o profeta, repreende a Davi. Natã, o profeta, o repreende e diz a ele, eu vou ler aqui para você. Então Natã, após ter uma conversa ali breve com Davi, ele disse assim, no versículo 9 do capítulo 12 de 2 Samuel. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos teus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor. Olha só o que Deus disse para Davi através de Natã. Deus disse assim, por que você desprezou a minha palavra? Por que você fez isso? Agora, só por causa disso, você sofrerá as consequências. E disse para ele assim, eu suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. Porquanto tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que seja tua mulher.
Deus imediatamente falou a Davi, falou, olha, você irá sofrer as consequências do seu ato. Então, irmãos, eu vejo aqui, ou irmão, irmã, eu vejo aqui que a consequência ela não vai se apartar de nós. Toda vez que nós caímos, que nós pecamos, isso irá ter consequências e nós teremos que colher, nós teremos que viver, nós teremos que aceitar as consequências dos nossos atos. Porém, quando nós vamos lá no Salmo, de capítulo 51, nós vemos ali uma oração de Davi a Deus. Uma oração onde Davi disse a Deus, eu pequei contra ti, Senhor, me perdoe, não retires de mim o teu espírito. Davi dizia isso porque ele já tinha visto o que havia acontecido com Saul antes dele. Deus, ele retirou o espírito de Saul e grande foi a sua queda e grande foi a sua ruína. Mas Davi não queria ter o mesmo fim que Saul teve. Então Davi, ele começa a clamar a Deus e pedir a Deus, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Davi, ele expõe a sua verdade, Davi, ele confessa o seu pecado e ele declara a Deus a sua vontade de mudar, a sua vontade de não fazer mais aquilo, a sua vontade de continuar na presença de Deus. E feito assim essa exposição, Davi, ele é perdoado por Deus. Além de ele ainda sofrer as consequências do seu pecado, ele recebe o perdão de Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui uma questão onde uma pessoa que era segundo o coração de Deus, uma pessoa que tinha o Espírito de Deus, uma pessoa que Deus usou grandemente, né, para fazer grandes coisas, né, para o povo de Israel, e essa pessoa caiu, mas Deus a levantou, não isentou ela das suas consequências, da consequência do seu erro, mas Deus estendeu a mão novamente e levantou a Davi. E assim foi com Davi, perdoou a Davi. Inclusive nós vemos aqui em 1 João capítulo 1, versículo 9, vamos ver aqui, olha só o que João diz a respeito daquele que caiu, daquele que pecou. Olha só, João diz assim, ó, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, ele é fiel para nos perdoar. Aqui no capítulo 2, versículo 1, vai dizer que nós temos um advogado fiel para nos perdoar. Mas ele só nos perdoa quando nós trabalhamos no campo da verdade. Quando nós confessamos a ele a nossa verdade e pedimos socorro, pedimos misericórdia. Assim ele nos perdoa. Isso já não aconteceu com Saul. Saul, ele foi rejeitado porque desobedeceu a Deus. Mas quando Samuel chega quando Samuel chega para repreender Saul e dizer para ele o que você fez, que barulhos são esses dessas ovelhas, o que você fez, Saul, ele não assume o seu erro. Vamos ver o que disse Saul, 1 Samuel capítulo 15, olha só o que Samuel disse para Saul, 1 Samuel capítulo 15, versículo 17. Então disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala. E disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Samuel dizia assim para Saul, porventura você não se achava incapaz e Deus não transformou você no rei de Israel? O Senhor não te ungiu de rei de Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. 19. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvido, sim, à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, destruí totalmente.
Mas o povo, colocou a culpa no povo, tomou do despojo ovelhas e vacas, e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O mesmo Deus que o escolheu, o mesmo Deus que atendeu o pedido do povo de Israel, é o mesmo Deus que também rejeitou a Saul. Por quê? Por causa da sua desobediência e por causa também da sua corrupção. Saul, ele não assume o seu erro, ele não confessa o seu erro, ele não pede perdão, e por isso ele terminou de forma drástica, sem o Espírito de Deus. Morreu a fio de espada, ele cometeu o ato do suicídio. Por isso ele não, nós cremos que ele não foi perdoado, porque não houve arrependimento, não houve confissão. Então nós vemos aqui que quando nós caminhamos no campo da verdade, como eu disse, nós recebemos sim o perdão de Deus. Deus, ele tem misericórdia de nós. Deus, ele trabalha em nosso coração em favor da sua obra em nossa vida. Então, meu irmão, a resposta para essa pergunta: pastor, eu caí, eu pequei, ainda há esperança para mim? Ainda há esperança para você, meu irmão. Ainda há esperança para você, minha irmã. Você que o seu esposo caiu, a sua esposa caiu, o seu filho caiu ou está caído, o seu irmão, ainda há esperança. Enquanto houver fôlego de vida e enquanto houver humildade para reconhecer os seus pecados, Deus, ele perdoa. Deus, ele te purifica de todo mal, mas necessário é que você confesse os seus pecados, peça perdão a Deus e esteja disposto a caminhar e a seguir, obedecer aos seus princípios, porque Deus ama quem obedece os seus princípios. Então aqui está a resposta, tem jeito para você sim. Deus abençoe, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e assim continue conosco aqui. Continue aqui meditando conosco na palavra, obtendo as respostas para os seus questionamentos. E Deus, ele te perdoa, meu irmão. Levanta a cabeça, olha para frente, olha para o autor e consumador da sua fé e segue o seu caminho na presença de Deus, porque ele te ama e ele tem cuidado de você. E o interesse dele nesse dia é que você seja salvo e permaneça fiel a ele na palavra, em nome de Jesus.